Convidado especial hoje para falar comigo é o Pedro Félix, historiador, mestrado em História, né? Conhece muito bem a cultura cuiabana. Aproveitar e falar nessa semana, afinal de contas, ô Pedro, estamos aí às portas dos 300 anos. Seja bem-vindo comigo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu agradeço pela atenção ao meu trabalho e a história de Cuiabá, esses 300 anos. Agora, a história de Cuiabá, ela se confunde muito com a história do povo brasileiro, com essa questão da raiz, com essa questão da tradição, essa questão que passa pela arte, pela cultura, pelo alimento, pelo linguajar, enfim. Você que tem já inúmeros livros, aliás, eu estou com um livro aqui do Pedro Félix, né? Anabela e o Minhocão de Baús. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas você tem, por exemplo, aqui outros 5 livros e um deles é o Mosaico Cuiabano. Como é que você retrataria Cuiabá ao longo de sua história, ao completar aí 300 anos, Pedro? Então, eu sou cuiabano vindo de outros lugares. Então você é um pau rodado que nem eu. Não, eu sou pau fincado. Gostei. Então agora eu posso falar que eu sou pau fincado também, ué? Porque você, o pau rodou, fincou e parou, né? É pau fincado. Gostei. É a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre isso, viu? Isso é autoria minha, viu? Que bom, legal, bacana. Posso usar, né? Pode, então eu vou de usar. cunho popular. Tá certo. Né? Então eu acho que a história pertence a todos nós, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que Cuiabá é uma terra de conquista. Você é de onde? Eu sou corumbaense. Corumbaense. Que vim para Cuiabá. Cidade Branca. Isso, vim para Cuiabá em 1970. Tá, eu vim de 1900 e lá vai bolinha, né, no século XX. Sou baiano, mas cuiabano culturalmente está, né, nessa cidade desde 6, 7 anos de idade. Você tem cuiabanos de todas as matizes, inclusive os chamados de Chapecruz. Sim. Mas não é só de Chapecruz que Cuiabá é formado por gente de outras nacionalidades que aqui ficaram e, logicamente, conseguiram, né, um lugar ao sol. Cuiabá, a gente pode dizer que é terra da conquista. Se você for dar uma olhada desde o início, foi conquistado primeiro por bandeirantes, tá? No século XIX por paranaenses e paulistas que chegaram até o sul. Depois, no início do século XX, 1930, 40, você tem baianos, maranhenses, de novo vindo para cá com aquele ar de desenvolvimento de Getúlio Vargas. Você tem na década de 70, os gaúchos que estavam em Campo Grande subiram e conseguiram, né, alçar e conquistar o norte do estado. Então você tem essa terra sendo conquistada. E sendo conquistada, e de forma harmoniosa ou não, mas de modo geral, todos aqui têm direito a um sol. Esse sol é enorme, caliente demais, né? E que dá, né, condições de sobrevivência melhor do que os lugares onde a gente estava. Certo. Fazendo exatamente uma busca no passado, na história aqui da nossa querida capital, trazendo ela para os dias de hoje, o que é que se manteve de lá até aqui, ao completar aí, ao estarmos às vésperas desses 300 anos? Eu acho que uma coisa que acho que mantém é a mentalidade de que a gente recepciona muito bem o que chega. O acolhimento. O acolhimento. Eu acho que, independente de séculos passados, né, eu morei, por exemplo, no bairro Terceiro, um bairro antigo e tal. E lá eu descobri, depois de algum tempo, que ali tinha a essência da cultura cuiabana. E me recebeu assim de uma forma calorosa. Lá eu vi manifestação de carnaval, como o Bloco do Zé Maria, né, o famoso Congado Dandi, né, famoso na época. Você tinha o rio, onde as pessoas pegavam peixes de cambadas e cambadas, e a gente pegava o peixe no jacá. Via peixes que hoje já não existe mais de tamanho e nomes. Então, essa coisa assim me acolheu e me fez sentir cuiabano realmente como eu sou hoje. Então, essa coisa do acolhimento é algo assim que nós não perdemos. Eu concordo com você também. Eu penso que eu sou um felizário, tive a oportunidade de conhecer já vários estados, várias capitais, várias cidades, e eu confesso que é difícil você encontrar um lugar que te acolhe tão bem como em Cuiabá, né? O cuiabano não faz acepção de pessoas, né? O cuiabano não está preocupado com a questão que envolve a vinda de pessoas de outros estados, outros países. Todo mundo que aqui chega
é muito bem recebido. Ainda mais com esse sol escaldante que temos aqui, uma comida deliciosa, né, Pedro? Nossa, como não? Maria Isabel, aquele pintado, né, de mungica, o pacu, né, coisa que só aqui tem. Só que tem. O peixe daqui é inigualável. Pode-se ir para comer peixe de mar e tal, mas quando você pega uma ventrecha de pacu, põe na boca, ela assim crocante, com aquele sabor que só o cuiabano sabe fazer, que as crianças, não há igual. Pedro, chegamos no ano de 2019, né? Cuiabá vai completar 300 anos. O que ainda falta na sua visão, como historiador, estudioso da cultura cuiabana, o que ainda falta e qual a sua avaliação do cenário político aqui da nossa capital? Eu queria lembrar o que o arquiteto disse há pouco. Ele disse que falta planejamento. Em 89, eu estava no IPDU junto com ele e participei dessa construção desse plano diretor. E planos diretores estão vindo a cada 10 anos, mas o que falta é que o gestor público seguinte siga o que o anterior... Respeite o plano diretor. Respeite o plano diretor e também respeite as obras que vinham sendo feitas anteriormente, para que haja continuidade. Nessa continuidade, o planejamento está sendo feito. Uma outra coisa é fazer com que a sociedade também seja ouvida. E uma outra coisa ruim que está acontecendo hoje, a questão da honestidade, né? Entendeu? Que é uma coisa do Brasil, mas assim, acho que para Cuiabá, para Mato Grosso, nós tivemos aí momentos últimos, e cada vez mais o judiciário, as notícias colocam dessa criminalidade que ocorre com o fazejamento público. Então esse tipo de coisa nos fere muito, nos faz ficar triste com a cidade. Mas tem outras coisas melhores. Na sua visão, então, se houvesse um pouco mais de respeito com aquilo que se discute com o dinheiro público, nós estaríamos numa condição muito melhor. Muito melhor. Concordo com você, melhor, viu, Pedro? Muito melhor. Mas antes de nós encerrarmos a nossa conversa aqui, não vou deixar você sair sem me explicar aqui. Deixa eu mostrar aqui o livro aqui do Pedro aqui. Isso, mostra aqui, deixa eu abrir aqui também, né? Muito bem, a capa muito bonita, né? Anabela e o Minhocão de Baús. Conta para mim um pouquinho do porquê desse livro aqui, qual que é a sua inspiração, né? Um livro muito bem diagramado aqui, né? Bonito aqui, olha só, bacana. Esse é um livro que eu faço uma homenagem ao Ribeirinho. Nosso querido Ribeirinho. O Ribeirinho, né? As suas crenças, as suas falas, o seu jeito de ser, o seu contato com o rio, o imaginário que esse rio dá a ele, e nesse imaginário você tem o minhocão. O famoso é o do Pari. Todo mundo conhece. Lenda esse minhocão, né? Olha, esse minhocão, eu acho que tá, como diz o outro, primo irmão do Pari. Assim, isso. Entendeu? É primo irmão do Pari. Fica mais um pouquinho aqui. Isso aqui, bacana. Então, é o primo irmão do Pari. Sim. Mas não sei se é o mesmo, né? Porque ninguém chegou perto dele, mas em todo caso, todo mundo disse que viu um rebojo, etc, etc. São lendas, coisas só nossa. Faz parte da nossa cultura. Isso eu ouvi, melhor dizendo, um ribeirinho da região de Baús, aqui perto de Acorizal, distrito de Acorizal hoje, fazia parte da Grande Cuiabá na época, século XIX, ele me contou essa história. Eu fiquei encantado. Eu fiz um trabalho para a Funarte e lá eu retratei essa história e ficou na minha cabeça. Eu falei, preciso fazer alguma coisa com isso. Eu achei tão bonito como ele me contou e eu criei Anabela, criei os personagens, né? Tem até o meu cachorro aqui, ó, eu coloquei ele aqui, gosto muito de animais. Qual o nome dele? Né? Félix. Félix. É meu filho, né? Pedro Félix, tem que ser. Então eu retratei essa história mostrando que, ao mesmo tempo, esses personagens e, ao mesmo tempo, o lugar. Como que era, como as pessoas, por exemplo, se viravam com farmácia, com plantas medicinais. Onde que se encontra esse livro e os outros também? Só para você ter uma ideia, o Pedro Félix, ele é autor também do livro Mosaico Cuiabano, História de Mato Grosso, é uma outra literatura escrita por ele, Histórias de Mato Grosso, né? É um livro, eu quero crer aqui, mais abrangente, né? Ensino médio. Isso. Cuiabá, Centro da América do Sul e História de Mato Grosso, né? Pedro é professor
né, formado pela nossa querida UFMT, com mestrado fora do país e leciona desde 1984. Eu não tinha nem nascido nessa época, viu, Pedro? Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Mas olha, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Né? Um grande abraço a você. Esse livro vai ser lançado agora, dia 6 de abril. Que legal. Dia 6 vai ser sábado agora. Sábado agora. Na parte da manhã, na Praça das Lavadeiras, no bairro Lixeira. Será feito em conjunto com professoras do ensino infantil do município de Cuiabá, que trabalham com a cultura cuiabana. Então, nesse momento, a gente vai estar fazendo uma alegria, uma festa a Cuiabá e, logicamente, vamos estar lá vendendo esse livro também. Muito obrigado pela sua participação, prazer em conhecê-lo pessoalmente, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe. O senhor pode sair por ali, por gentileza.